Shalom Brahá, quinta parte aqui do comentário das festas. Agora nós estamos falando de Sukkot, né, a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é dada para que Israel possa se humilhar, para que Israel possa, depois da colheita, está tudo muito bom, está todo mundo com o bolso cheio, ser obrigado a ficar 7 dias morando numa cabana, né? Uma cabana muito bem feita, por sinal, né? Que a gente faz de madeira, com paredes de tecido e teto de palha, né? De esteira e folhas de palmeira. E chamada época da nossa alegria, em que a gente está alegre, porque o Senhor restaurou todas as coisas. Nessa festa a gente tem uma atitude de pegar o galho de uma palmeira, que dá o palmito, ou seja, dá fruto, mas não tem cheiro. Pegamos o galho da murta, que é muito agradável, tem um cheiro agradabilíssimo, mas não tem fruto. E pegamos o salgueiro, que não cheira e nem tem fruto. E esses três nós amarramos bem juntos. E trazemos ao lado de uma cidra, né, chamado etrog, que é aquele fruto perfeito, cheiroso, gostoso, que dá um doce maravilhoso. Encostamos e balançamos e abençoamos. Isso reflete que, mesmo que eu não dê fruto, eu tenho um irmão que frutifica. Eu tenho aparência, mas ele não. Então nós dois juntos formamos aquele que dá fruto e que tem cheiro. E tem um terceiro irmão que não cheira nem fede. Ou seja, pessoa apática, mas ele é meu irmão, então ele vai estar comigo. E nós três juntos representamos todo Israel. Na verdade, nós representamos toda a humanidade. Então nós três juntos fazemos o papel daquele que é perfeito em si, o etrog, ou seja, o próprio Mashiach. Então juntos nós vamos abençoar, juntos nós vamos caminhar, juntos nós vamos transformar este mundo. Sabe, essa festa, ela acontece a partir do dia 15 de Tishri, ou seja, 5 dias depois de Yom Kippur. Né, tudo acontece no verão, no alto verão em Israel. Sabe, e ela dura, na verdade, ela dura 7 dias, e depois você tem uma festa chamada do dia da retenção, o dia que o Senhor nos retém. E junto dela tem assim o Hatorá, que é quando nós terminamos de ler o ciclo da Torá e iniciamos imediatamente. Então, um dia de grande festa, de grande alegria. E nesse dia de retenção, nós temos uma festa muito antiga, que é chamada de Dia das Águas, a Festa das Águas, quando eles lavavam as escadarias do templo. Era um dia de tanta alegria que era até considerado assim, era um dito, quem não viu essa festa nunca viu alegria de verdade. Coisa maravilhosa. Então são 8 dias de muita alegria, em que a gente se humilha, sai de casa e vai morar dentro de um tabernáculo, dentro de uma cabana, até sujeito a pegar chuva. Outro dia a gente come, né, principalmente os homens, só podem comer e dormir ali dentro, nesses 7 dias. Né? No 8º dia já não precisa mais. Sabe, a gente enche o coração de alegria, que é época de muito estudo de Torá, de muita entrega. Interessante que nós vimos, né, falando para o cristão, a presença de Jesus em todas as festas. Vimos em Pessach, né, na Páscoa, quando ele é crucificado, né, que representa a libertação. Vemos em Shavuot, ou seja, em Pentecostes, quando o pessoal recebe o Espírito Santo e fala a Torá nas línguas da terra, não tem nada de língua de anjo aqui. Depois nós temos Rosh Hashanah, que pode ser a festa das trombetas, do arrebatamento dentro da doutrina cristã. E temos em Yom Kippur, que junta com Pessach sobre a questão do perdão, da purificação dos pecados. Você vê que o cristianismo ele está inserido dentro do judaísmo e ele está impregnado de judaísmo. Toda a situação é que durante os séculos foi feito um trabalho para poder se separar disso. E uma coisa terrível, que tentaram destruir os judeus para que não existisse isso mais. Né? É o caso das cruzadas, é o caso da Inquisição.
né? Mas sobreviveu. Israel é a única nação que sobreviveu 2000 anos, quase 2000 anos sem terra. Porque o valor dela são os mandamentos dados por Deus, que são eternos para nós. Todos esses mandamentos são eternos, eles não podem ser anulados, não podem ser cancelados. Por isso que eu estimulo a todo cristão, aquele que é temente, a analisar isso e ver a pessoa do seu Messias dentro dessas festas, para que você possa celebrá-lo e celebrar a Deus, porque Deus está dentro do cristianismo. O judeu pode falar o que for, mas Deus está dentro do cristianismo. Deus nos ama, Deus ama toda a sua criação. Ele escolheu Israel. Está escrito que ele amou mais do que os outros povos, não quer dizer que não amou os outros povos. E a ponto de espalhar Israel em todas as nações. E por amor dessa semente, ele restaura todas as nações. Mas, gozado, a gente não vê a posição de Jesus, quer dizer, conhecida dentro de Sukkot. Não por enquanto. Mas olha que fala Zacarias 14, né, da grande guerra que vai cercar Jerusalém, que você tem uma pincelada dela lá em Isaías 66, né, 65, 66 ele fala, que nós lemos lá no vídeo do Shabat. Olha o que está escrito: eis que aproxima-se o dia do Eterno, no qual no meio de ti serão divididos os teus despojos. Está falando de Jerusalém. O dia de Deus, o dia do Eterno. E reunirei em batalha contra Jerusalém todas as nações, e a cidade será tomada, suas casas saqueadas, mulheres violadas, metade dos habitantes da cidade irá para o cativeiro, mas a outra metade do povo não será excluída da cidade. Então o Eterno avançará e pelejará contra essas nações, como já lutou no dia da batalha. Ou seja, já houve uma batalha. Já houve algo. Né? Porque essas coisas estão muito subentendidas. Você tem que ler bem Ezequiel, você tem que ler bem Jeremias, você tem que ler bem Isaías. E aqui Zacarias e Malaquias, para poder, todos eles falam disso de uma forma subentendida. Mas como o cristão, muitas vezes é levado a nem ler, e quando lê, só lê a escritura deles, ou seja, o que chama de Novo Testamento, e essas coisas ocultas que Deus vai nos trazendo aos poucos, fica sem entender e fica meio perdido. Mas olha que Zacarias fala para nós aqui, continua falando. Versículo 3. Então o Eterno avançará e pelejará contra essas nações, como já lutou no dia da batalha. Naquele dia seus pés estarão postados sobre o Monte das Oliveiras, que se situa na parte oriental de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras será partido ao meio, do oriente até o ocidente. Um grande vale será formado para a remoção de metade da montanha para o norte e outra metade para o sul. Quando ele fala que então o Eterno avançará, porque está falando de um exército nosso, que já lutou numa batalha, agora ele se levanta. Porque isso que nós estamos lendo aqui vai acontecer durante o verão e o inverno, ou seja, durante 6 meses. E durante a festa de Sukkot. E a coisa começa na festa de Sukkot, não termina. Porque vem o verão, depois vem o inverno. Né? Primavera, outono, verão e inverno. Ou não? Não. Verão, outono e inverno. Então isso acontece, na verdade, um período de 9 meses. Que é exatamente o tempo em que Deus fez os milagres dentro do Egito. Né? Primavera, verão, outono e inverno. Então começa no verão, nesse período que nós estamos. E olha que ele fala: e fugireis pelo vale entre as montanhas, porque ele se estenderá até Atzal. E fugireis assim como fizeste, como ocorreu o terremoto nos dias de Uzias, o rei de Judá. Virá então o Eterno meu Deus, com ele todos os santos. Né? Aqui você pode entender os anjos. O cristão entende isso como os cristãos que foram arrebatados, só que quando Paulo fala, né, como eu falei lá no outro coisa,
aquele reino que ele está falando, ele fala de um outro. Então, esse arrebatamento acontece depois de tudo isso que aconteceu aqui. Né? Então, eles têm até 3 discussões sobre isso. O cristão tem sobre se o arrebatamento é antes da tribulação, ou durante a tribulação, ou depois da tribulação. Mas o que nós vemos, pode ser que tenha uma tribulação para o mundo inteiro, uma opressão de governos, como estão tentando fazer no Brasil, né? Tentando voltar e transformar isso tudo num comunismo, uma coisa louca. Né? Pode ser que isso venha tomar para o mundo todo. O mundo todo está carregando para isso. Nós estamos entrando no ano 5.783, ou seja, nós estamos há 217 anos do 7º milênio. Isso pode acontecer a qualquer hora. Nós estamos caminhando para que isso aconteça. E que não seja visto por nós e nossos filhos ou netos. Espero que não. Mas o que diz a Torá, a profecia de Zacarias, é que vai acontecer. Então essa grande tribulação, então quando você lê isso e compara o reino de Deus que Jesus fala sobre o que é aqui agora, né, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus e sua justiça, ou seja, aquilo que está aqui agora, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Ou seja, você praticar os mandamentos da Torá, praticar o que é justo, o que é verdadeiro, estabelecer o reino de Deus aqui, né? Como sua oração do Pai Nosso. Faça aqui a tua vontade, assim como é feita nos céus. Né? Então, toda a pregação de Jesus, se você focar, você vai ver que é para aqui ou agora. Ou seja, uma pregação muito judaica, totalmente judaica. Né? E aqui que ele está falando sobre algo que está acontecendo nesse final do dia. Então, esses santos provavelmente são anjos mesmo, ou criaturas santas, né, que ele traz. Então, você vê um exército celeste entrando no meio. Ou acontecendo uma briga no mundo celestial, como é citado lá no livro de Juízes, quando a profetisa Devorá, Débora, né, fala, né, amaldiçoai a Meroz, né, que abalaram as estrelas, né? Amaldiçoai a Meroz, porque Meroz não veio em ajuda da congregação do Eterno. Meroz é um planeta, não é uma aldeia. Tem muita coisa dentro do Tanar, meu querido, que você nem imagina. E você perde muito por não ler e não buscar isso aqui. Mas vamos continuar. Naquele dia não haverá luz, mas sim nuvens densas e pesadas. Será um dia conhecido do Eterno. Não será dia nem noite, mas ao entardecer voltará e haverá luz. Não pode ser um grande eclipse. Né? Nesse dia, torrentes de água fluirão de Jerusalém, dirigindo-se metade para o Mar Oriental e metade para o Mar Oriental. Isso ocorrerá no verão e no inverno. Então, nós estamos falando assim, aí desse sítio, água brotando para abençoar o pessoal. Né? Um milagre, são milagres um atrás do outro. E a opressão lá fora, comendo solta, exatamente como aconteceu na saída do povo do Egito. Mas agora o Egito está do lado de fora e o povo fechado dentro de Jerusalém. É sugestivo isso. Agora, entenda, isso aqui é que nós temos que entender, eu peço desculpa a todo cristão, seja evangélico ou católico. Aqui vai acabar todo esse entendimento, esse entendimento sobre 3 deuses, ou santos intermediadores, essas coisas todas. Porque Deus se apresenta de uma forma única e absoluta. Não acho que vai parecer um homem, aqui não é, Deus não é homem. Né? Como diz o Salmo, ele é de eternidade a eternidade. Então o poder de Deus se manifesta de tal forma que toda crença que não está ligada a essa unicidade dele, ela vai ser desmentida, ou seja, ela vai ser cancelada. Não que seja mentira isso que você pratica quando você fala de trindade ou busca nos santos. Porque Deus está dentro do cristianismo e ama o cristão. Deus ama toda a sua criação. Isso nós temos que entender. Infeliz é o judeu que acha que só ele que é o queridinho de Deus. Embora nos fala que Deus amou Israel mais do que as outras nações. Amou mais, não quer dizer que não amou os outros. O amor dele se estende a todos. Então, tanto o cristianismo como o islamismo são permitidos por Deus, como outras religiões,
para poder chegar à conclusão de ter a visão, a noção de um só Deus. Mas nesse dia, especialmente nesse dia que é chamado o dia do Eterno, o entendimento de que, como está escrito aqui, e o Eterno será rei sobre toda a carne, sobre toda a terra. Naquele dia o Eterno será um e o seu nome um. Então, querido, minha querida, você tem que entender que Deus se manifesta em unicidade agora. Esse entendimento é dado à Torá. As religiões que saem da Torá, como o cristianismo, como o islamismo, né, que buscam e têm as suas concepções, o Senhor permite isso, como você permite um filho que tem um entendimento, outro tem outro entendimento, os dois juntos chegam a um lugar, como é o caso do fruto e dos elementos da radassá, da murta, né, e do salgueiro. Sabe, não é coisa para ficar triste, não é coisa para você achar que eu estou ofendendo a sua religião, de forma alguma eu não estou. Mas o que eu estou querendo trazer o entendimento é o seguinte, que nesse dia o Senhor vai estar restaurando todas as coisas, como ele fala lá em Isaías. Ele está restaurando o culto dele, aquilo que ele ensinou, que é a única religião dada por Deus. Desculpe minha franqueza na forma de falar, me perdoe, por favor. Mas a única estrutura religiosa que Deus deu, que saiu da boca dele, é o que está no livro de Levítico. Todas as religiões, inclusive o judaísmo rabínico e tudo mais, é coisa do homem. O esforço da alma do homem de se chegar a Deus, isso é extremamente válido. Extremamente válido. Mas a verdade é que Deus deu a estrutura sacerdotal, como nós vimos lá, como falando do Shabat, que de Isaías 66. Que ele vai pegar um desses soldados que vão sobreviver disso aqui e vai transformar eles em sacerdotes e levitas. Porque ele está restabelecendo a estruturação do sacerdócio e dos leviim. Né? E vai falar que todo mundo vai adorar o Senhor de um sábado a outro, de uma lua nova a outra. E aqui ele está falando aqui o seguinte, presta atenção. Toda a terra em redor se tornará plana como o Aravá, desde a colina do Rimon ao sul de Jerusalém, mas Jerusalém se elevará em seu lugar de sempre. Ou seja, onde esteve, não é a nova Jerusalém, não vai descer do céu, mas que essa Jerusalém de agora. Pode ser que depois disso, muito depois, venha essa do céu, mas esse momento é um outro momento. Olha que ele fala, e será habitada do portão de Benjamim até onde se situa o primeiro portão, o portão do campo, e desde a torre de Hananel até os lagares do rei. Ali viverão seus habitantes sem que haja mais extermínios, e Jerusalém estará segura. Ou seja, grande vai ser a tristeza dentro de Jerusalém durante esse período de ocupação, de estrupos, de maldades, extermínios. Mas isso vai passar. Versículo 12. Essa será a praga com a qual o Eterno ferirá todos os povos. Ou seja, o Eterno vai avançar. Olha o que ele envia. Ou seja, todos os povos que guerreavam contra Jerusalém os ferirá. Sua carne se fundirá enquanto se mantém sob seus pés. Seus olhos se derreterão em suas órbitas. E a língua se destruirá em sua boca. Naquele dia haverá entre eles pânico, pavor do Eterno. Cada um se agarrará à mão do seu próximo e se porá contra ela. Também Judá pelejará contra Jerusalém. Ou seja, até o Israel mundano vai ser corrompido pelos pensamentos desse sistema de governo que vai pegar quase toda a terra e vai levar as nações e os exércitos contra Jerusalém. Outro dia eu escutei que a oração dos crentes de um certo país aí que sustenta Israel. Olha, Deus é quem sustenta Israel, não é a oração de ninguém. Deus é que faz os Estados Unidos proteger Israel. Deus é que movimenta o coração do Bolsonaro para querer passar a embaixada brasileira para Jerusalém, para poder ajudar Israel. Deus é que vai no coração de vários dominadores da terra para proteger Israel. Deus é que faz, não é oração de evangélico, de católico, ou mesmo dos judeus, porque o Senhor determinou isso. E esse dia, isso que está acontecendo aqui,
algo que ele determinou por causa da dureza do coração do mundo inteiro, da arrogância dessas pessoas, vão se levantar contra Israel. Vão querer tomar, porque Israel é o centro de tudo, Jerusalém é o centro de tudo, e o Monte Sião é o centro do centro. Então aqui nós temos algo que é tremendo. Ou seja, Deus vai corrigir todo mundo aqui. Essa é a guerra antes do tempo messiânico, que vai acontecer nos próximos 200 anos, você pode ter certeza disso. E olha que ele fala, que o próprio Judá será corrompido. Ou seja, o Israel secular vai ser corrompido. Né? E vai se voltar contra Jerusalém. Pelejará contra Jerusalém. Serão reunidas as riquezas de todas as nações à sua volta, ouro, prata, vestes e tudo em grande quantidade. Idêntica será a praga que atingirá os cavalos, mulas, camelos, asnos, os demais animais que estiverem no campo de batalha. Então cada uma das nações, entre as que invadirem Jerusalém, que sobreviver, ou seja, o que restar dessas nações, ou seja, no campo de batalha, subirá a cada ano para adorar o Rei, o Eterno dos Exércitos. Então, nós estamos falando do Rei, Amelech, Adonai Sevaot, Hashem Sevaot, dos exércitos. Não é Shalom, que Shalom é Deus, é o nome de Deus também. Paz. Está falando sobre os exércitos, Senhor das hostes, o guerreiro, o rei guerreiro. Nós estamos agora lá no Salmo 2. Hoje eu te fiz, se eu não me engano, o que está escrito, e te gerei. Pede-me, te darei as nações por herança, e tu as regerás com vara de ferro. Ainda fala, porque eu clamo as nações contra o eterno e o seu ungido. Então aqui nós estamos falando para o cristão na volta de Jesus. Aqui nós estamos falando para o judeu da vinda do Mashiach. Aqui nós estamos falando para o judeu reformista que não acredita no Mashiach, mas que não era messiânica, o início dessa era messiânica. Porque ela começa no verão, começa em Sukkot. E vai até o inverno. O final do inverno é a primavera e é o Pêssar. Por isso que o Senhor ordenou que tem que ser feito sempre na primavera, no mês de Aviv, no mês da primavera. Rei 16. Então cada uma das nações entre as que invadiram Jerusalém, que sobreviver, subirá cada ano para adorar o Rei, o Eterno dos Exércitos, e celebrar a festa de Sukkot. Então aqui nós linkamos. Aqui, nesse ponto, vamos continuar lendo, nós terminamos. A presença de Jesus dentro das festas judaicas. Então eu pergunto para você que é cristão, que está me escutando, que já deve ter me xingado muito, mas eu te pergunto, por que vocês não celebram essas festas? Se a presença do seu Mashiach, do Mashiach está aqui. Por que vocês não buscam celebrar isso para cumprir essa profecia? Né? Principalmente para os pastores. Vamos continuar lendo. E se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Eterno dos Exércitos, não será quinhoada com chuvas. E se não subir a família do Egito e não vier, não transbordará seu rio. Serão atingidos pela praga com que o Eterno há de ferir as nações que não subirem para celebrar a festa de Sukkot. Esta será a punição para o Egito e para todas as nações que não forem celebrar essa festa. Naquele dia estará escrito nos sinos, que ornamentarem os cavalos, consagrado ao Eterno, e os vasos de oferenda serão da casa do Eterno, tão numerosos como as bacias diante do altar. Todos os vasos existentes em Jerusalém e em Judá serão consagrados ao Eterno dos Exércitos. De modo que todos que oferecerem sacrifícios, ou seja, os sacrifícios todos voltam. Delas se servirão para cozinhar sua porção. Nesse dia não haverá mais mercadores postados na casa do Eterno dos Exércitos. Ou seja, aqueles que vendem dízimo para você, né, que vendem sua salvação por dízimo, por essas coisas todas. Você sabe para onde que eles vão, né? Olha, para a gente terminar, ame a Deus, querido, ame a Deus. Cumpra os seus mandamentos. Cumpra suas festas, se entregue a Ele, deixa o Espírito de Deus falar no seu coração.
Tá? Porque quando a gente anda com Ele, as aflições do mundo são muito menores, muito menores. Elas têm um tamanho que elas têm de verdade, ou seja, é o mínimo. Que o Eterno te abençoe. Né? Que nós estamos pertinho agora de Rosh Hashanah. Que você seja inscrito, nós sejamos inscritos e selados para o ano novo bom e doce. Shalom Braha. Shana Tovah U'Metaka Eterhaten.